A linguagem, ela não é feita de palavras, mas sim de silêncio. E o que não se diz muitas vezes domina mais do que aquilo que fala. Hoje eu quero falar com vocês sobre o gaslighting silencioso. Se vocês quiserem saber sobre esse tema, fique conosco após a vinheta. Há uma frase do famoso psicanalista Jacques Lacan que diz o seguinte: o silêncio do outro não é neutro, e sim um discurso que cala, mas que ainda fere. O porquê que isso muitas vezes acontece? Porque o manipulador e o narcisista, na maioria das vezes, ele fere as pessoas no seu convívio de propósito. Então, ele simplesmente não reage. Ele não transmite nenhum olhar e nem espécie de uma complacência em dizer eu entendo. Então, ele age praticamente como se o outro fosse praticamente invisível. Então, ele não tem, por exemplo, respostas para dar, né? Ele ignora questionamentos e ele faz uma negação que é totalmente não verbal. E isso, na maioria das vezes, gera uma espécie de conflito com a pessoa. A pessoa fica totalmente desorientada, né? E uma outra característica também que eles fazem com muita frequência é sumir emocionalmente após o conflito. Então a pessoa está praticamente presente, o manipulador e o narcisista, mas ele está emocionalmente ausente. É como se ele praticamente não estivesse lá. O olhar dele apenas comunica que você não está lá. Você se torna totalmente irrelevante para ele. Então você se torna totalmente desprezado, né? E isso, na maioria das vezes, afeta a sua autoestima. E você começa a duvidar do seu próprio valor. E um outro aspecto também que é muito interessante que eles fazem é o olhar vazio, né? Ele tem uma espécie de desprezo que é totalmente silencioso. Então, você para ele é totalmente irrelevante, não tem nada de valor. Então, ele não precisa, na maioria das vezes, levantar a voz para você. Apenas ele falar uma palavra no momento certo, ele te desestrutura. Por que eu estou falando sobre esse pano de fundo? Porque na maioria das vezes somos acostumados com a manipulação que é totalmente verbal, né? O manipulador e o narcisista sabe o que fala para te machucar. Mas a manipulação que é totalmente velada, a maioria das pessoas não percebe. Muitas vezes nem a própria família, né? Ou seja, ele pode estar totalmente ausente, o narcisista, o manipulador, ele pode estar ausente mesmo estando presente. Porque cada vez que você debate com ele acerca de um determinado problema, ele se ausenta. Mas ele se ausenta não só de corpo, ele pode até sumir, mas também a presença dele é como se você não existisse praticamente para ele, tá? E isso, por exemplo, gera um certo problema na pessoa, por exemplo, que tem o relacionamento com uma pessoa que com o tempo ela percebe que essa pessoa é totalmente manipuladora. Isso eu digo, tá? Das pessoas que têm um espectro de transtorno de personalidade narcisista. Porque eles vão fazer isso frequentemente, tá? Ou seja, quando ele faz esse tipo de comportamento, que é o quê? Ignorar o seu sofrimento de propósito, sumir emocionalmente após o conflito, e esse olhar vazio e silencioso, o que ele faz acarreta algumas coisas. O que seria? Seria a espécie do silêncio positivo. Ou seja, ele sempre vai fazer você se sentir confuso, culpado e, além do mais, invisível. Então, ele trata você com a indiferença tão grande que você não sabe aquilo que você fez. Isso vai gerando você, na verdade, uma espécie de dependência emocional e ele vai
colocar uma espécie de castigo contra você. E muitas vezes você pode até questionar: eu acho que eu estou ficando praticamente louco. Talvez isso seja coisa da minha cabeça. Essa é uma das frases que você pode pensar, dentre outras, que são variáveis. O interessante é que quando ele faz isso com a pessoa, né, você aqui que está nos escutando, você pode ter a sua autopercepção totalmente corroída, você vai trabalhar com uma busca constante por aprovação e você também vai ter ansiedade e confusão mental. Se vocês estão gostando do tema de hoje, se o nosso tema é totalmente relevante para vocês, por gentileza, dê um like no nosso vídeo, que eu vou falar alguns aspectos também mais importantes dentro desse tópico. Como eu não gosto muito de me delongar, eu quero falar, por exemplo, o que vocês têm que perceber dentro desse relacionamento quando o narcisista faz com você. Ou seja, se você se sente culpado pelo silêncio de alguém, talvez você nunca foi escutado, apenas silenciado. O porquê? Porque toda vez que quando você vai se expressar, na maioria das vezes, ele foge. Ele pode estar presente com você, mas ele é totalmente indiferente ao seu sofrimento, à sua expressão, e isso vai causar em você uma espécie de depressão, porque o contrário da depressão não é felicidade, é expressão, porque ele não deixa você se expressar. Quanto menos você se expressa, mais você vai ficando corroído por dentro, e isso vai gerando angústia, ansiedade, autoestima baixa e desprezo, porque você pensa o seguinte: o que eu estou fazendo de errado? E você vai correndo muito mais atrás dele e ele sempre vai ter mais domínio sobre você. No caso dele sumir emocionalmente após o conflito, isso mostra apenas que ele está com o poder na mão. Ele subjuga sobre você, sobre o sentimento que você tem para com ele. Então é por isso que ele vai manter totalmente esse ciclo. É lógico que há casos e casos, tá? Mas há vários espectros de narcisismos dentro do narcisismo. Mas o gaslight silencioso, essa manipulação que ele faz sem palavras, é totalmente estratégica, que busca minar a sua energia. Porque se ninguém fala com você, você fica muito mais o quê? Com medo. Porque o ser humano, ele tem medo do desconhecido. Ele tem medo daquilo que não se expressa para ele. Porque ele sempre fica com ressalvas, com medo do que vai acontecer depois. Então é por isso que o manipulador, ele se utiliza dessas características para fazer você ficar totalmente apreensivo para ele. Então ele sempre vai usar as palavras certas no momento praticamente certo, dentro da cabeça dele, que é totalmente deturpado, para fazer você ficar totalmente dependente dele. E esse olhar vazio, esse desprezo silencioso, na maioria das vezes é sinal de arrogância, né? O que é arrogância? Ele é arrogar um direito que não tem. Então, inconscientemente você está dando esse poder para ele e ele sustenta esse poder. Então é por isso que ele se sente praticamente no domínio toda vez quando você vai atrás dele, e ele se utiliza desses artifícios para poder, por exemplo, te subjugar. Então isso sempre vai fazer o que com você que está vendo os nossos vídeos? Você sempre vai ficar totalmente confuso, né? Porque você não sabe qual vai ser o próximo passo dele, você vai ficando totalmente inseguro, você vai tentar sempre agradar, e cada vez que você agrada, você acha que estará o desagradando, e é isso que o silêncio faz você ficar totalmente paranoico. Então, você tem que perceber alguns aspectos, algumas atitudes que você tem que tomar. Qual que seria essas atitudes? Quando você se sente confuso constantemente, significa que você está sob o domínio do manipulador. Outra característica também é que quando você se sente toda hora, todo momento culpado, por mais que você sempre tente fazer algo para o agradar,
e ele mesmo não faz, não fala, não agradece. E você fica totalmente neurótico. E também no caso da invisibilidade que você tem para ele. Então, se uma pessoa, por exemplo, te cala constantemente, isso significa que você nunca foi ouvido, nunca você será ouvido por uma espécie de estratégia que ele tem para com você. Então, aonde há controle, não há amor. E onde há amor, não há controle. Então é por isso que ele sempre se utiliza dessas características para você ficar totalmente vinculada a ele. Porque com isso ele sempre vai criar uma espécie de vínculo. O silêncio, o desprezo, né? Esse sistema gélido que ele faz para com você, faz você sofrer, é isso que mantém ele no poder. E você tirando isso dele, ele vai ficar totalmente desestruturado. Então você sempre tem que confiar na sua percepção. Busque o terapeuta, busque ajuda profissional, se cerque de pessoas que te ouvem, que deixam você expressar a sua dor, o seu pesar e também a sua alegria. Porque uma pessoa, quando dá espaço para que você fale, essa pessoa sim respeita a sua individualidade. Se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo. E se esse vídeo tem totalmente relevância para vocês, por gentileza, dê um joinha nesse vídeo. E você dando um joinha nesse vídeo, eu vou falar com vocês também sobre outros aspectos dentro do gaslight silencioso, que é muito amplo. Então, obrigado, na verdade, pelo carinho de vocês, por ter ficado conosco até o final desse vídeo e até a próxima.